Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Mix em 106,7. Muito obrigado a você que nos acompanha todos os dias, né? Desde as 7h25 da manhã. Estamos aqui, começando 5 minutos mais cedo do que habitualmente, por conta aqui da programação da Mix, mas estamos sempre presentes com os nossos comentaristas. Fernando Gessi aqui no estúdio e também os nossos comentaristas via online, Adolfo Padilha, é o caso, e também Adilson Silgueira, quando ele resolve aparecer. Muito bem. Aquela brincadeira com você, viu, Adilson Silgueiro? A gente está começando o jornal de hoje com o destaque de Fernando Gessi. Vamos lá, Fernando, bem-vindo. Bom dia, o seu destaque. Bom dia, Eudes. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Mix FM. O meu destaque de hoje não poderia ser outro. O problema que vem acontecendo no Hospital do Câncer, que é o Hospital da Esperança, em Presidente Prudente. Lembrando que essa instituição é um patrimônio de todos nós. Afinal de contas, todos nós ajudamos ou contribuímos com alguma coisa para construí-lo. E não podemos deixar que esse problema aí, por conta de algumas questões que discutiremos hoje aqui, atrapalhem o funcionamento da instituição. Um caso muito grave, viu, Eudes? E olha só, o Planalto minimizou a crise com o Judiciário e está esperando que o STF valide o indulto de Bolsonaro a Silveira, o deputado Daniel Silveira, que foi perdoado pelo Jair Bolsonaro. Agora, nos trâmites jurídicos, estão preparando aí questões temporais, enfim, me parece que ele não foi julgado ainda, o STF está preparando alguma coisa, mas que vai deixar para depois das eleições, pelo jeito. Bom, a gente vai saber dos nossos comentaristas. E olha, os integrantes do governo, ouvidos por várias rádios, dizem que o perdão concedido ao parlamentar colocou cada um no seu quadrado. Governistas também avaliam que o recuo deve partir do STF. Vamos lá. Fernando Gessi, parece que ninguém quer recuar, não. Olha, eu acho que essa matéria aí vai ficar desse jeito mesmo. O STF sabe muito bem que o que foi utilizado ali pelo presidente, o tal da graça, né? Não é um indulto, é uma graça, que ela é concedida em caráter individual, ela é prevista na nossa Constituição, pode acontecer, não tem problema nenhum. Uma questão que está sendo discutida aí é com relação à perda do mandato, né? Se ele perderá ou não o mandato como deputado, e já existe uma contra-ação, inclusive do Congresso, dizendo que quem retira mandato é apenas o Congresso. O STF não tem poder para isso. Olha, nós não podemos esquecer uma coisa, Eudes. O STF é a instituição que julga os nossos políticos. Não existe nenhuma instância acima deles. Ou seja, o que eles decidirem ali está decidido. Não cabe ao Congresso e não temos que analisar o que está dentro da Constituição. Mas eu também acredito que o STF não vai se desgastar com relação a isso, vai ficar por isso mesmo, a coisa é prevista, a discussão se existe o transitado em julgado ou não, mas também não tem problema, porque caso venha de ser discutido, o presidente reedita o decreto e aí acaba com esse negócio. Agora, veja bem, o problema são os precedentes que são abertos. A ala ali dos governistas, eles querem que esse tipo de coisa aconteça para todos os outros que estão aí na mesma situação. Isso realmente, caso venha acontecer, aí sim a coisa ficará um pouco complicada. Mas vamos lá, eu acho que a resposta para esse cidadão tem que ser dada nas urnas, porque como congressista sempre foi uma péssima pessoa, nunca contribuiu em nada para o nosso país. Agora, se tem gente achando bonito isso, me desculpa, mas eu acho que o congressista tem que ter um pouco de linha ali dentro, né, e não fazer o que ele fazia. Gessi, eu fico pensando o seguinte, com esse perdão que foi feito aí pelo Jair Bolsonaro, que não havia acontecido nada anteriormente nesse sentido, pode causar até uma insegurança jurídica nas decisões do STF? Olha, eu acredito que não, porque esse instrumento ele é usado em algumas situações bem específicas. Agora, o que eu acredito que o Congresso deva fazer é fazer uma regimentação, né, uma normatização a respeito desse assunto, para que também casos estranhos não venham a acontecer no futuro. E olha, o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, protocolou essa semana um requerimento de convite para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para comparecer ao plenário
para explicar recentes declarações de cunho político. O parlamentar afirma que a presença do magistrado é importante para elucidar os fatos e evitar conflitos que ameacem a harmonia entre os poderes. Lazier precisa coletar 27 assinaturas de senadores para que o requerimento seja colocado em votação no plenário. Caso seja aprovado, o ministro não teria a obrigação de comparecer. Mas fica aquele convite meio indigesto, né? Fernando Jesse. É interessante, né, Eudes? Por exemplo, o governo tem um péssimo hábito de ficar atacando toda hora as urnas eletrônicas, inclusive com ofensas gravíssimas que são de responsabilidade do TSE. E, infelizmente, sem provas, né? Todo mundo sabe que tudo que acontece ali dentro do sistema das urnas eletrônicas, ele é auditado, ele é monitorado, tudo bem, pode acontecer de ter um probleminha aqui, outro ali, mas são problemas locais. E se nós, toda vez que o presidente ou outras pessoas, inclusive militares, tá, que já falaram ali a respeito das urnas, fossem convocados para ir no Congresso para dar depoimento, dar esclarecimentos, olha, nós teríamos ali todo dia uma audiência com relação a isso. Agora, o que o Barroso disse, eu acredito o seguinte, ele também chegou uma hora que tem que dar um basta. O que o brasileiro precisa entender, o Exército não é um poder dentro do nosso país. O Exército, ele existe para manter a nossa soberania. Existe aí uma confusão muito grande que está sendo colocada, onde, olha, se não fizer alguma coisa, o Exército faz isso, o Exército faz aquilo, o Exército faz nada. O Exército não faz nada. E outra, algumas declarações da qual Barroso se dirigiu são para pessoas ou militares que estão no governo, e não os que estão lá nos quartéis. Tá? Isso é que é o grande problema da questão. Agora, Barroso for convocado, ele não irá dar depoimento, não vai lá dar prestação de conta nenhuma, também da mesma forma que o outro lá também não foi, entendeu? Então, acho que é uma perda de tempo danada isso. E olha só, vamos falar da lei da ficha limpa, que vai barrar agressores de crianças, deficientes e idosos. Já discutimos algumas vezes aqui, mas teve uma pequena alteração aí na lei da ficha limpa em Presidente Prudente. Foi aprovado, então, por unanimidade o projeto que amplia os critérios para o provimento de cargos de comissão e funções gratificadas para a administração direta e indireta e o Conselho Tutelar de Presidente Prudente. A partir de agora, a lei da ficha limpa municipal barra agressores de crianças, deficientes e idosos. Desde que entrou em vigor em 2013, a lei já sofreu 4 alterações. Dessa vez, a propositura foi apresentada pela vereadora Natália Gonzaga da Santa Cruz, do PSDB. A medida busca enquadrar mais 3 crimes como impeditivos para nomeações ou manutenção de servidores com algum tipo de condenação envolvendo violência contra crianças e adolescentes, pessoas com deficiências ou idosos. Para tal, vai ser usado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na minha visão, importante medida. Vamos ver agora com os nossos comentaristas, começando com Fernando Jesse. Nós já discutimos a respeito dessa lei, ela é importante, sim, não tenha dúvida alguma. Eu acho que as pessoas que estão ali dentro e prestando serviços públicos, ou contratados, ou cargo eletivo, ou então com o de comissão, né, os comissionados, eles têm que ser, sim, uma conduta correta, não pode ter ali precedentes criminais graves, né? A única coisa que eu levantei aqui é a questão da legalidade desses aditivos colocados na lei. É importante que eles não infrinjam nenhuma lei estadual, nenhuma lei federal, porque em alguns casos, a pessoa erra e ele tem a realização da sua pena, quando ele cumpre a pena ali, ou as determinações do judiciário, e esse tipo de acusação, em alguns casos, não podem ser usados. Tá? É como aquele negócio, eu errei, paguei a minha conta, eu volto a zero. Mas nesses casos em específicos, é bom tomar um pouco de cuidado com esse tipo de lei. Lembramos aqui, Eudes, que Presidente Prudente no passado era campeão de leis inconstitucionais. Tá? Era uma triste marca que nós tínhamos, não sei se ainda estamos com essa marca,
Mas é uma coisa que, infelizmente, nós temos que atentar um pouquinho mais para as nossas leis que estão acima, para não fazermos algumas coisas erradas aqui embaixo. Tá? Mas, de qualquer forma, estando isso aí tudo dentro da lei, eu acredito que seja interessante, sim, porque algumas situações aí são necessárias, né? Não podemos deixar uma pessoa que é contratada para o serviço público, que vai cuidar de crianças, com problemas ali de pedofilia, maus tratos e outras coisas mais. Então, realmente é uma lei muito interessante. Ok, eu vou trazer uma informação agora que me deixou com um ar de tristeza e realmente triste por conta da situação. Saiu no Jornal Imparcial desta semana e também em vários outros noticiários de Presidente Prudente que o Hospital de Esperança anunciou corte de gastos para manter as portas abertas e firmou parceria com a Santa Casa. Para manter os atendimentos oncológicos, o Hospital de Esperança vai fazer uma junção de departamentos, atendimentos a pacientes da Santa Casa e a demissão de funcionários. Numa entrevista coletiva que foi realizada esta semana, falaram sobre o acordo de cooperação visando atenuar a crise financeira pelo qual passa o Hospital do Câncer. O objetivo de manter os atendimentos oncológicos do Hospital de Esperança, cortar gastos, como eu falei, otimizar serviços. Enfim, a situação não é nada fácil para o Hospital de Esperança de Presidente Prudente, mesmo com toda a ajuda que é feita ali através do título de capitalização, o SPCAP também, que é uma importante ajuda, mas é insuficiente para o tamanho do atendimento. Me parece que o Hospital de Esperança de Presidente Prudente entrou num engodo aí, numa conversa de políticos que cada um daria 1 milhão, ou dar uma grana para fazer a UTI pediatra, né, a parte da pediatria. E o Hospital de Esperança ficou nessa situação aí muito complicada. O Fernando Jesse esteve numa reunião no Hospital de Esperança e vai poder trazer mais informações para a gente. Fernando, como é que você vê a situação aí do Hospital de Esperança no combate ao câncer? Bom, o negócio é o seguinte, Eudes. Vamos começar com a história lá atrás. Com relação à pandemia, quando aconteceu as questões da pandemia, que o HR nosso precisou ser ocupado, grande parte ali por leitos de pessoas com Covid, o tratamento oncológico que era realizado no HR foi transferido para o HC. Tá? O HC, eu falo Hospital do Câncer, hoje Hospital da Esperança. Vou falar Hospital do Câncer porque ainda esse nome ainda está mais marcado na mente da sociedade. E aí, em seguida, o valor do recurso que era enviado para o HR, algo ali em torno de 2 milhões, alguma coisa assim, ele foi repassado para o Hospital do Câncer através de um convênio feito com o Estado. E a partir de dezembro, esse convênio parou, acabou o convênio, não foi renovado. Inclusive, Eudes, nós convidamos o Dr. Felício, que é o provedor do HC, para estar aqui na rádio, prestar uma entrevista, até em questão de solidariedade. Porque nós não podemos pegar uma instituição como aquela, que provê 7 mil atendimentos hoje por mês, e cair para algo em torno de 2 mil. Nós temos um problema muito sério. O valor do repasse do SUS, existe aí uma tentativa de aumentar esse valor para poder bancar ali as contas do hospital. E agora esse corte com relação ao valor que era o convênio que vinha do HR. Só para você ter uma ideia, Eudes, 18 tomografias que o SUS paga, né, o que pagaria, elas hoje fazem mais de 555 no HC, né, no Hospital do Câncer. De 10 ultrassonografias, 248 por mês, de 377 para 1.478. Então eu fico aqui imaginando como que uma estrutura daquela, que de repente está tudo organizadinho, tudo certinho, aquela construção ali, gente, quem conhece lá dentro, aquilo é uma coisa assim de primeiro mundo. Foi construído por nós. Agora, a grande suspeita nossa, Eudes, é que isso aí esteja sendo feito de propósito, tá? Para que no futuro até uma possível administração do HC seja entregue ao Estado. Ou seja, nós não conseguimos mais manter e vamos entregar para o Estado. Aí você já sabe como é que acontece, né? Todo mundo coloca os seus ali dentro, a parte política começa a entrar em lugar que não deveria ter, a tecnicidade deveria ser sempre a primeira
o primeiro ponto a ser analisado, e aí vai. Agora, é realmente uma coisa muito preocupante, porque ali foram contratadas pessoas, aumentaram o número de serviços. Como é que você faz para os pacientes que estão em tratamento? Fala, o negócio é o seguinte, vocês não serão mais tratados aqui, vocês agora serão tratados lá, parece que estão construindo um puxadinho lá no HR para cuidar desse pessoal. E a parte íntima ali, a parte de conduta dos profissionais com relação ao paciente, a ficha do paciente, né? Todo aquele trabalho que é feito, como é que fica? Perde tudo isso? Joga lá dentro do HR e vocês que se virem agora com o pessoal lá, isso não pode acontecer de forma alguma. Então, existe aí uma mobilização. Eu espero, Eudes, que o governador atual hoje, que é o Rodrigo Garcia, com certeza isso chegará até ele, porque está sendo feita aí uma comissão de trabalho, para que chegue até ele e ele refaça esse convênio. Porque senão o Hospital do Câncer corre grande risco aí de ter um problema seríssimo. Por quê? Porque nós estamos no 4º mês sem convênio, os atendimentos estão sendo feitos, e quem que irá pagar essa conta toda dos atendimentos que estão lá, dos gastos dos profissionais? Aí nós temos que fazer isso aí que você está falando, demitir gente, diminuir atendimento, e é muito complicado isso para um pessoal que sofre de uma doença muito séria, que é câncer. E olha, eu lembro que quem participou muito e foi muito atuante na época de fazer o convênio foi o deputado Mauro Bragato. E tem alguma resposta do deputado? Você sabe alguma coisa nesse sentido? Aliás, quero deixar aqui aberto, tá, para o deputado Mauro Bragato vir aqui na rádio para a gente discutir o assunto. Mas vamos lá, Jesse. Olha, as solicitações foram feitas, tá, Eudes? Nós estamos aguardando. O que não pode acontecer é que nós já estamos com 4 meses. Então é também uma parte aí, uma certa irresponsabilidade dos nossos políticos. E a verdade é o seguinte, Eudes, Presidente Prudente e região é pessimamente representada pelos nossos políticos. É o que eu falo, gente. Não tem jeito. Vou bater nessa tecla o resto da minha vida. Enquanto nós não mudarmos para o voto regional, voto distrital, para termos os nossos representantes aqui com a força para representarem os problemas e os anseios da nossa região, nós ficaremos eternamente passando boné em outros lugares para tentar ter as benesses de outros deputados, porque os nossos aqui, infelizmente, deixam muito a desejar, Eudes. Fernando, além das famílias, né, que têm os seus entes queridos ali, que estão sendo tratados pelo Hospital de Esperança, o Hospital do Câncer de Presidente Prudente, tem a questão dos funcionários, que nessa primeira leva foram 30 funcionários que foram demitidos, e segundo um dos administradores do hospital, a meta é demitir mais 150 a 180 profissionais para entrar ali dentro do curso que o hospital tem. Isso causa também uma situação muito grave em relação a empregos aqui em Presidente Prudente. Olha, ontem, inclusive, eu conversei com uma amiga da minha filha é biomédica, e essa amiga dela trabalhava lá no hospital e saiu de lá. Ela me reportou o seguinte: a situação lá já estava complicada, eles já estavam com esses cortes mais ou menos sendo organizados, porque não tem, né? Não tem como. Como que você tem um convênio firmado com o hospital ou com o Estado? Aí, do dia para a noite, você não tem mais esse convênio. Você montou uma estrutura toda com profissionais para atender uma certa demanda de serviços. Aí, de repente, de um dia para o outro, não tem mais o convênio. E o hospital, o HC, o Hospital da Esperança, vem segurando esse rojão já por 4 meses. Aí chegou uma hora que fica impossível de manter o mesmo funcionamento. Agora eu pergunto para você, Eudes, por que esses profissionais, agora, sem emprego, vão fazer o quê? Vão lá para o HR? Vão trabalhar lá nesse negócio aí no HR? E outra coisa, o Hospital do Câncer, o Hospital da Esperança, é referência. Quem conhece ali dentro, quem conhece tudo que foi montado, toda a estrutura, o hospital regional, primeiro, porque também é mantido pelo Estado, até chegar ao ponto de ter tudo aquilo ali, daquela forma, me desculpe, mas eu acho uma falta de bom senso, que tem hora que não dá nem para falar muito, não vamos acabar falando besteira aqui. Muito bem, nós estamos chegando no final do programa de hoje. Uma última notícia: em Presidente Prudente, a reforma de sepulturas no cemitério São João Batista poderão ser feitas até o dia 4 de maio. O prazo foi fixado diante da proximidade do Dia das Mães, a data de maior fluxo de visitantes no local.
Neste ano são aguardadas cerca de 10 mil pessoas entre sábado, dia 7 e domingo, dia 8, no cemitério municipal São João Batista. Já no cemitério campal, a estimativa é que passem pelo local cerca de 6 mil pessoas no mesmo período. O horário de visitação em ambas será das 7 horas da manhã até as 18 horas. Em relação aos que desejam realizar obras nas sepulturas, é importante ficar atento ao prazo. Elas serão permitidas somente até o dia 4 de maio. Já para o serviço de lavagem e polimento das sepulturas, a data final é o dia 7 de maio, que é o sábado, último dia antes do Dia das Mães, que esse ano parece ser mais cedo, né? Mas é que o primeiro domingo de maio é o dia 1, então ficou bem próximo aí ao início do mês de maio, o Dia das Mães. Tá aí, tá dado o recado. Bom, estamos indo embora, a gente se fala amanhã no mesmo horário, a partir das 7h25 da manhã, aqui no Jornal da Mix. Muito obrigado aos nossos comentaristas, você que nos acompanhou e continue aqui na Mix, que tá dando o que falar. Valeu, gente, grande abraço e até o nosso próximo encontro.